Campo de Santana começa a ser ocupado já no período colonial, quando aqui vinham lavadeiras procurando esse espaço, porque tinha um chafariz que ficou muito conhecido como o chafariz das lavadeiras. Isso antes, muito antes, de aqui existir esse parque, de existir esse espaço urbanizado. O Campo de Santana, desde o período colonial, na verdade era um grande pântano, era uma área muito alagada, como boa parte do centro atual do Rio de Janeiro. Havia diversas áreas alagadas e ele representava para a sociedade aqui do Rio de Janeiro na época um local de transição entre o centro da cidade, a zona urbana, e a área rural. Em 1753 foi erguida a igreja de Nossa Senhora de Santana, aqui nas proximidades, o que levou o campo a ser conhecido como o campo da igreja de Santana ou o Campo de Santana. A partir da vinda da família real para o Brasil, em 1808, Dom João ele instala um quartel, dentre as medidas de modernização do reino, agora cuja sede havia sido transferida para o Rio de Janeiro, organiza um quartel onde seria o comando do exército no Brasil, próximo ao Campo de Santana. A partir de 1870, a gente começa a ter um movimento republicano no país. Esse movimento republicano tanto tem uma origem civil, quanto tem uma origem militar. Então a gente começa a perceber que nos diferentes núcleos sociais, a questão de se pensar a república, a instituição da república no Brasil, já é uma coisa que começa a ser forjada. Lembrando o seguinte também, que o Brasil vai ser uma das últimas nações da América Latina a se tornar uma república. E isso, na verdade, compõe um pouco esse questionamento a partir de 1870. As influências que a gente já começa a ter de outros países já republicanos na América Latina, a chegada dessas críticas, na verdade, as trocas de correspondências entre pessoas do Brasil e pessoas de outras regiões da América, começa a aflorar dentro desse movimento. Esse movimento republicano, ele traz à tona também a questão da escravidão e traz à tona principalmente o papel do império. Algumas leis foram aprovadas no sentido de fazer uma abolição gradual, como a lei do ventre livre, a lei do sexagenário, mas que na verdade terminaram por não agradar os abolicionistas, que pleiteavam uma abolição geral e irrestrita, e também não agradaram os cafeicultores. A base da economia, lembrando, do Brasil, era exatamente o café. E a mão de obra que os cafeicultores utilizavam era essencialmente a mão de obra escrava. Em relação à questão religiosa, a gente tem alguns pontos aí que a gente precisa entender dentro desse contexto de transição do Império para a República. Vai haver, dentro do Império, uma relação muito próxima entre Estado e Igreja, que vai ser rompida já no final, já mais ou menos em 1888, 87, até diante das situações que nós estávamos vivendo por parte do movimento republicano. Então, o que se conta, né, é que vai haver um problema entre o Estado imperial e dois bispos nordestinos, aonde, inclusive, a questão ideológica vai ser o elemento central dessas discussões. Esses religiosos, eles vão começar a questionar alguns posicionamentos e algumas ideias do imperador, e isso vai levar uma insatisfação aqui no município da Corte. Dom Pedro II reclama à Igreja Católica, na verdade reclama ao clero, a Roma, e aí esses religiosos
vão ser, de uma certa maneira, perseguidos pelo Império, e isso vai gerar um conflito. E aí nasce a questão religiosa dentro do Império, que agregada à questão militar serão os dois elementos que levam concretamente ao caminho para término desse Império. Com o fim da Guerra do Paraguai, os militares estavam absolutamente submissos ao poder civil e afastados das esferas do poder. Nesse período, correntes filosóficas começaram a se desenvolver no âmbito do Exército. A principal delas, o positivismo, de Auguste Comte, na França, mas que no Exército Brasileiro foi difundida pelo tenente-coronel Benjamin Constant, professor da Escola Militar, que fazia uma pregação para os seus alunos, associando o positivismo ao republicanismo. Mas o ponto principal da questão militar foi a proibição pelo governo de os militares se manifestarem sobre temas de interesse da classe militar na imprensa. Mas, estendendo, onde é que entra o Marechal Deodoro nessa questão, né? Após a guerra, ele retorna ao Brasil com bastante prestígio e é promovido ao posto de brigadeiro, equivale hoje ao posto de general de brigada no Exército, e em 1887 é promovido ao posto de marechal. É enviado para ser o comandante das armas da província do Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul. E foi exatamente aí, nesse comando, que um dos seus oficiais se envolveu com uma discussão pública pela imprensa acerca de um assunto político, e ele consentiu que o oficial tivesse essa participação, sendo repreendido pelo governo imperial e sendo trazido de volta ao Rio de Janeiro. Ele se instala aqui neste local onde nós estamos, na casa de Deodoro, que fica exatamente postada no Campo de Santana, muito próximo ao quartel-general do Exército. Esses elementos todos reunidos começam a ser pensados ao longo desses mais de 20 anos até 1889. E o que eu posso te dizer é que 15 de novembro de 1889, o Brasil não dormiu império e acordou república. Na verdade, né, essas relações, essas discussões se intensificam muito em outubro de 1889. Diante dessa crise econômica, política e até social que o Império passava, Dom Pedro II decidiu nomear o Visconde de Ouro Preto para ser o chefe de governo. Foi espalhado um boato, hoje sabemos que era falso, de que havia sido emitida uma ordem de prisão contra Deodoro e contra Benjamin Constant. Deodoro da Fonseca, ao ser comunicado da sua prisão e tomar a decisão de sair e destituir o gabinete do Visconde de Ouro Preto, ele estava muito adoentado.
Então, quando ele sai, né, da sua casa, Casa de Deodoro, como a gente gosta de chamar, ele já sai acompanhado de alguns desses homens do movimento republicano. Então, ao tomar conhecimento desse boato, imaginando que fosse uma verdade, que a sua prisão seria algo iminente, ele atravessa o Campo de Santana, entra no quartel-general do Exército e, diante da tropa formada, dá vivas à República. Após isso, ele, em função da sua enfermidade, ele volta aqui para sua casa e se recolhe. As tropas se dirigem ao centro da cidade, na direção do Paço Imperial. Eles dissolvem ali o gabinete e prendem o Visconde de Ouro Preto. E na tarde desse mesmo dia 15 de novembro de 1889, é proclamada a República na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Se a gente for parar para pensar, né, quando a gente não faz uma movimentação tão militar no 15 de novembro como a gente faz no 7 de setembro. E o 7 de setembro é o processo de independência do Brasil. É o marco de libertação do Brasil em relação a Portugal. Só que essa libertação entre Brasil e Portugal nos deixou um reino português aqui dentro. Nos deixou um filho de Portugal e um neto de Portugal. E o 15 de novembro é o rompimento dessa relação. Mas dentro da nossa memória, dentro do nosso senso comum, nós festejamos muito mais o 7 de setembro do que o 15 de novembro. Então a nossa república ainda precisa ser muito lida, ela ainda precisa ser muito pensada. O entorno do Campo de Santana ainda precisa ser muito explorado enquanto um marco, enquanto um lugar de história e de construção dessa memória republicana.